Fala moçada, tudo bem? Sou o professor Laurence, sejam bem-vindos, né? Hoje nós vamos trabalhar, gente, a questão de função e equação modular, que é o tema do módulo da aula de vocês da primeira série, tá? Mas em específico hoje, nós iremos trabalhar esse tema chamado de função com várias variáveis, com várias sentenças, na verdade, né? Então uma função definida por várias sentenças. Como que funciona isso? Como que é a função com diversas sentenças? Gente, vamos pensar no seguinte, quando você fala, por exemplo, de uma função, tá? Uma função, por exemplo, f de x equivalente ao número 2x mais 2, tá? Então, por exemplo, aqui é uma funçãozinha f de x, só que ela possui apenas, pessoal, uma sentença, que é o 2x mais 2, tá? Na aula de hoje, o que acontece? As funções elas poderão, né, ter 2, 3, 4, 5 diversas sentenças, tá? De acordo com, por exemplo, o valor do x. Então começamos essa ideia de várias sentenças pensando, por exemplo, gente, nesse exemplo, né? Então imagina só você indo num restaurante, né, e que tem, por exemplo, duas condições de pagamento. Já começa a pensar, são duas, o que, gente? Sentenças, são duas sentenças, tá? A condição é o seguinte, que se você for comer por quilo, o preço é de R$25 por quilo, né? R$25 por quilo. Agora, caso, por exemplo, você ultrapasse, por exemplo, esse 1 quilo que você for comer, ele vai cobrar um valor à vontade, um valor, por exemplo, livre. Então, acima, por exemplo, de 1 quilo, ele vai cobrar, por exemplo, R$26. Então, se você comer 1,5 kg, 2 quilos, 3 quilos, o valor vai ser fixo de R$26. Agora, valores menores que 1 quilo, você paga o valor proporcional, R$25 por quilo. Então vejam que aqui você tem uma situação, um problema, gente, bem relacionada com a aula de hoje, né? Uma função com, nesse caso, duas sentenças, duas condições. Então eu poderia fazer a seguinte programação, né, no computador que vai fazer a cobrança do meu cliente desse restaurante. Então você poderia criar a seguinte situação. Uma situação, por exemplo, f de x, que é uma função, né? Essa função ela vai calcular o preço que o cliente desse restaurante vai comer. Só que essa função ela vai ser determinada, pessoal, por duas sentenças, tá? A primeira sentença é o seguinte, ó. A primeira sentença, por exemplo, é você ter o valor então de o custo, gente, é de R$25 o quilo. Então a função vai ser equivalente ao valor de R$25 multiplicado, pessoal, pelo valor do x, tá? Onde, por exemplo, esse x aqui, gente, ó, onde esse x ele representa o preço em quilogramas. No caso, o x representa o peso, né? O peso lá do quilogramas. Bom, então o f de x, que é a funçãozinha, é equivalente a 25 multiplicado pelo peso proporcional, tá? Só que tem uma condição, esse R$25 por quilo é, na verdade, até 1 quilo. Então, para x, pro x no caso aqui, gente, né, é menor ou igual que, por exemplo, 1 quilo. Então você vai programar o computador dessa cobrança e falar o seguinte, olha, o computador, você vai programar então o preço desse prato, vai multiplicar então R$25 multiplicado pelo peso para x menores ou iguais a 1. Esse 1 é 1 quilo, né? Então se, por exemplo, eu comer 800 gramas, é 25 multiplicado por 0,8, que é 800 gramas, né? Se eu comer 500 gramas, é 25 multiplicado por 0,5. 500 gramas é 0,5 em gramas, tá? Então essa é a programação. Agora, essa função vai ter uma outra condição. Vai ser cobrado R$26 se, por exemplo, o teu cliente comer acima de 1 quilo. Então a função vai ser equivalente a um número fixo 26 se, por exemplo, o x for maior que o número 1. Então isso aqui, gente, é o que? É uma função com várias sentenças. Em especial aqui você tem duas sentenças, tá? Vai aplicar essa função quando x for menor ou igual a 1.
e vai aplicar essa função quando x for maior que o valor de 1. Isso é, então, uma função com diversas sentenças, né? Isso acontece, pessoal, no dia a dia de vocês, quando você faz um plano de celular, né? Então, se você atingir um certo limite de consumo, o preço é um outro, né? Se você consumir menos, um preço aí, enfim. Você tem diversas variáveis, né, de função, diversas sentenças, tá certo? Então, essa é uma ideia, essa é uma introdução para você entender essas funções definidas por várias sentenças, tá? Vamos trabalhar um pouco? Então veja, nós temos aqui a seguinte atividade agora, seja uma função f, tá? De reais para real, definido por duas sentenças, tá? Então essa função aqui, ó, ela vai ser a primeira se o x for maior ou igual a zero. Essa função vai ser a segunda sentença se, por exemplo, o x for menor que o número zero. Então a pergunta é o seguinte, nós podemos afirmar que o valor da expressão f de menos o 5 mais duas vezes o f de 5 é igual a... Então o primeiro passo aqui, gente, eu vou copiar para vocês, junto com vocês aí, essa sentença, dessas sentenças, a função com essas duas sentenças. Então a função, ela vai ser então duas funções, só que de acordo com o intervalo, né? Então essa função, ela vai ser igual, vamos lá ver, ela vai ser igual, segundo esse esboço aqui, ó, a menos o 2x mais o número 3, se por exemplo o valor então de x ele for maior ou igual ao número zero, tá? Então vai assumir essa lei de função, menos 2x mais 3, quando x for maior ou igual a zero. E ela vai assumir essa outra função, essa outra lei de função, que é o 4x elevado ao quadrado, menos x mais o número 5, quando, por exemplo, o x for um número menor que o valor de zero. Então, ela assume isso quando for maior ou igual a zero. Assume isso quando for um valor menor que o número zero. Beleza? Tudo bem? Então a pergunta é o seguinte agora. Calcule o valor então de f de menos o 5, depois mais duas vezes o valor então de f de 5. Tá? Então o que é f de menos 5? O que é f de 5? F de menos 5 é você pegar a função, no lugar do x aplicar o 5, negativo, né? E o f de 5 é você pegar a função e aplicar no x o número 5. Vamos fazer por partes? Primeiro, para calcular então o f de menos o 5, é você então pegar a função e no lugar do x você aplica o menos o 5. Ó, lugar do x, o Lawrence falou lugar do x. Então veja, essa função é quando o x é maior ou igual a zero. Aqui o x vale menos o 5, não é o caso, né? A segunda função, ela vai acontecer quando o x for menor que zero. Como x é igual a menos o 5, você vai utilizar a segunda sentença, tá vendo? Então a utilização da sentença vai de acordo com o valor do x, ok? Então você vai ter assim, ó, 4 vezes o valor então de menos o 5 elevado ao quadrado, menos o 5, mais o número 5. Então o que eu fiz aqui, gente, eu peguei a segunda sentença e apliquei o valor de menos o 5. Tá? Agora é só você fazer o cálculo algébrico, o cálculo aritmético, continhas básicas, né? Então aqui você tem assim, ó, 4, menos 5 ao quadrado é 25, depois, menos com menos você vai ter então mais o valor então de 5, mais o número 5. Né? Então aqui você vai ter o número 4 multiplicado por 25 fica 100, né? 100 mais o número 5 mais 5 é 10, ou seja, 110. Essa é a primeira resposta. O f de menos o 5 vale 110. Beleza? E depois, temos que calcular também, gente, o f de 5. Né? Então, o que é o f de 5? É você pegar a função, lugar do x aplicar o número 5. Tá? Aplicar o número 5. Como o x vale 5 aqui, nós temos que usar a primeira sentença, tá? Porque o x aqui é maior ou igual ao zero, usar a sentença primeira. Então você vai aplicar então o 5 nessa primeira função, menos o 2 multiplicado pelo número 5, mais o valor então do 3, tá? Então aqui esse f de 5 vai ser equivalente a menos 2 multiplicado por 5, menos o valor do 10, né? Mais o número 3. Menos o 10 mais o valor de 3. Então aqui você vai ter o valor de menos 10 mais 3 menos o valor do 7. Encontrei numericamente quem? Gente, o valor então do f de menos o 5 e o f de 5. Então basta agora ali em cima fazer a aplicação para você encontrar a resposta. F de menos o 5, 110. Aqui ó, 110. Depois, mais duas vezes o f de 5 que vale menos o número 7. Agora faz a conta.
né? Então você tem, por exemplo, 110, 2 multiplicado por menos 7 fica o valor de menos o número 14. Então 110 menos o valor de 14, o valor numérico nesse caso aqui, ó, é equivalente ao número 96, tá? Então é saber aplicar, gente, o que? As sentenças, tá? E para você fazer a aplicação das sentenças, vai de acordo com quem? De acordo com o intervalo, tá? De acordo com o intervalo. Nessa próxima tarefa, tá? Nessa próxima relação, ele pede simplesmente para você construir o gráfico de uma função, tá? Então, tá aqui na tela para você observar como é que seria o gráfico de uma função definida por várias sentenças, tá? Então agora essa funçãozinha, para você entender um pouco o gráfico, que é bem simples de você interpretar, ela fala o seguinte, ó, essa função que ele fala sobre o E, que é chamada então de força eletromotriz, então essa função é uma função E de t, só para entender um pouco o gráfico dessa funçãozinha, ela vai assumir então, pessoal, duas sentenças. Essa função, esse E, ele vai ser equivalente ao número 110, se, por exemplo, o valor então de t, ele estiver entre o número 0 e entre, por exemplo, o número 30. Tá? Note que nessa função agora não tem mais xy, tem o E, que era o antigo y, e tem o t, que era o antigo x. Tá? Mas a ideia vai ser a mesma. Essa função vai assumir o número 0 quando, por exemplo, o t for um número maior que o número 30. Tá? Então, como é que seria o gráfico dessa função, tá? Dessa chamada, então, força eletromotriz? Veja, o gráfico, como tem, por exemplo, duas sentenças, eu vou construir para vocês aqui o plano cartesiano, tá? Então, veja, aqui você tem, então, o E de t, né, que é o antigo y. Aqui você tem, por exemplo, o t, que é o tempo. No caso, esse tzinho aqui, se você for observar então na questãozinha, esse t na verdade era o antigo x, tá? Era o antigo x. Beleza, maravilha. Então agora observe o seguinte, olha, para você encontrar então o gráfico dessa função com duas sentenças, por um t de 0 até 30 vai ser 110 constante. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui você tem a medida 110, que é um valor constante. Então ele fica, por exemplo, a força eletromotriz 110 constante de 0 até 30. Então aqui de 0 até, por exemplo, o número 30, que é o t equivalente a 30 aqui, ó. Aqui, por exemplo, o número 30, tá? Então de 0 até 30, ó, por um t de 0 até 30, essa força eletromotriz ela vale 110. Para números maiores que tem equivalente a 30, ela vale 0. Então, a partir do 30, o que acontece? Vai ser equivalente ao valor do 0, assim, ó. Valor do 0. Aqui você põe a bola aberta porque a fechada é só para o 30, né? Para esse outro 30, o 0 fica aberto. Então, aqui você tem um gráfico de uma função com duas sentenças. O gráfico fica mudando, né? Porque tem diversas sentenças para você analisar. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então tá aí. Você tem então aí mais uma aulinha de função ou funções, né, com diversas sentenças definidas aí. Tá bom, gente? Nos encontramos no próximo encontro. Grande abraço, gente. Até lá.